Olá pessoal, estamos aqui no último episódio do podcast Discípulos de Jesus. Esse ambiente onde nós estamos processando a nossa série de mensagens aqui na Catalyst Church. Hoje eu tenho a incrível honra de estar aqui com a minha pastora, a pastora Marisa Ferreira, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós falamos no último domingo, que foi o tema o discípulo de Jesus vive em amor. É incrível saber que isso é o que nos diferencia de tantos outros movimentos, né, pastora? O discípulo de Jesus, ele não só escolhe amar os seus amigos, mas ele também decidiu, por um mandamento do céu, amar os seus inimigos. Pastora, como é isso? Então, pastor João, eu amo a palavra de Deus. E eu amo ser discípula de Jesus. E ser discípula de Jesus é ser como Ele era. Amar os que nos perseguem, perdoar os nossos inimigos. Então é uma vida diferenciada, realmente. E ser cristão é ser como Cristo. Então o amor de Cristo, ele primeiro foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando nós amamos, nós liberamos o amor de Deus para as pessoas. Então, eu vejo que amar os inimigos jamais é impossível. Torna-se leve para aqueles que amam a Deus e têm um relacionamento com Ele. E o bom é que Deus ele fez isso primeiro. Porque quando Jesus foi pregado na cruz, Ele não impôs condições para nós, mas Ele nos amou porque Ele é bom. Então nós não merecíamos, nós não entregamos nada de bom a Deus, mas Ele decidiu nos amar mesmo assim, mesmo a gente cometendo tantas coisas que para Ele talvez ofenda a santidade do Senhor, mas Ele mesmo assim decidiu nos amar. Então é um amor incondicional, né? Essa troca da cruz é uma troca bem desigual. Jesus, ele tinha tudo e nós não tínhamos nada. Ele deu a vida dele por nós, ele levou os nossos pecados, ele levou a nossa morte, ele venceu ali todas as maldições e venceu o inimigo. E nós não tínhamos nada e recebemos tudo, pastor. Então, esse amor nos constrange. Como nós não vamos amar, pastor? Não tem como não amar. Então, pastor, isso é incrível e a gente vê que uma das formas que o amor de Cristo se revela é através do perdão. A cruz, ele foi um ato de perdão para nós, né? Então nós precisamos, diante das pessoas que nos ofendem, revelar esse amor através do perdão. E perdão é perder, né? Rasgar a dívida. Pastora, como é que você vê isso? Eu vejo que Deus nos perdoou, né? Jesus na cruz do Calvário, quando ele estava ali no auge, no ápice do seu sofrimento, ele olhou para os homens, olhou para os judeus e ele entendeu perfeitamente a condição do homem. E ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se nós temos esse olhar de Jesus para as pessoas, nós vamos entender que aquelas pessoas que nos fazem mal é porque elas não conhecem o amor. E eu vejo assim, eu até falei no último culto, que do meu ponto de vista, a solução para todos os problemas do mundo é o amor de Deus, o tipo de amor de Deus, é viver esse estilo de vida. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz assim, que nós devemos orar assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o meu perdão está condicionado a eu perdoar. E é incrível que, ouvindo tu falar e também tudo aquilo que a gente vê na Bíblia, nós não podemos esperar um sentimento, né? Eu vou sentir que vou perdoar, estou sentindo que agora eu posso perdoar. Não, o perdão ele é uma consciência, é uma decisão por um entendimento do mandamento bíblico, é uma obediência. Então eu decido perdoar, eu não sinto para perdoar. Exatamente. E quando eu decido perdoar primeiramente, eu tenho um sentimento de dor, que eu fui traída ou que eu estou sendo prejudicada, mas quando eu decido perdoar, pastor, eu decido perdoar em obediência, porque eu amo a Deus. E quando eu libero perdão,
é com o amor de Cristo que eu estou perdoando. Então, quando nós entendemos isso, vira uma chave e se torna um estilo de vida, se nós queremos realmente ser discípulos de Jesus. Então, podemos definir, né, pastor, que perdão é um ato de fé, porque eu creio que Jesus já levou na cruz, inclusive as ofensas que alguém cometeu contra mim, porque Jesus levou as minhas dores lá na cruz. Então, é um ato de fé, né? Eu perdoo por fé. Exatamente. Eu tenho que crer e confiar no Senhor, que quando eu perdoo, quando eu libero perdão, esse amor de Deus, ele vai me encher o coração e se torna um estilo de vida. E isso eu acho tão essencial a todo cristão, porque muitas vezes nós falamos tanto que nós amamos ao Senhor e não conseguimos ter um relacionamento correto de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E nós, como cristãos, como igreja do Senhor Jesus, Jesus mesmo disse que nós seríamos conhecidos pelo amor, se nós nos amarmos uns aos outros. Então, o amor tem que ser um distintivo do discípulo. Pois é, pastor. Então, quando a gente fala sobre amar, sobre perdão, basicamente nós estamos dizendo que a nossa justiça, ela não pode reinar diante dos fatos que acontecem contra nós. Nós precisamos, e olhando para a Bíblia, confiar na justiça de Deus. Deus é justo, é o verdadeiro justo que julga todas as situações da forma correta sob o seu olhar, porque a vontade dele é sempre correta. E muitas vezes por causa da ferida, das mágoas, dos ressentimentos, a gente acaba achando que por sermos vítimas, estamos corretos na forma de resolver as situações. Mas eu acho que o jeito correto é deixar que Deus faça justiça em todas as situações, né? Exatamente. Então, pastor, nós, quando nós somos feridos ou somos traídos, nós queremos, a nossa tendência humana, é querer que a pessoa sofra. Nós queremos ver a pessoa pagar o preço pelo que ela nos fez. Mas aí está a grande questão, que a palavra de Deus diz lá em Romanos: minha é a vingança, diz o Senhor. Então, é confiar absolutamente na justiça de Deus. Então, quando eu confio, nós liberamos Deus até para aquela pessoa conhecer o amor de Deus e conhecer a justiça de Deus, né? Foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ali na cruz, ele liberou a salvação para aquele povo, para o povo judeu. Então, algo espiritual aconteceu ali. E quando eu libero, algo espiritual acontece. Porque eu deixo Deus totalmente na condição daquele que vai tratar e daquele que vai julgar. E isso eu acho muito tremendo, pastor. Me parece que, te ouvindo, pastora, me parece que quando acontece algo que vem nos ferir, vem nos magoar, a gente quer gastar o nosso tempo com uma coisa que não é o nosso papel. Né, tu mesmo falou, né, citou o texto que a vingança é do Senhor. E a gente precisa só gastar o nosso tempo sendo amado por Deus. Né? Se a gente usa o nosso tempo para nos vingar, a gente está não usufruindo do amor que pode vir sobre os nossos corações, as nossas feridas e a própria cura do céu. Entendeu? Então, não podemos colocar o nosso tempo numa coisa que não é nossa. A gente só tem que estar sempre disponível a Deus para sermos amados e curados. Usufruirmos e compartilharmos esse amor, né? Então, quando a gente olha desse aspecto, desse ponto de vista para a igreja, nós observamos que os cristãos, muitas vezes, eles perdem tempo com tanta coisa. E nós temos tanta coisa para usufruir do Senhor. As promessas do Senhor, nós temos o amor de Deus, esse lugar de delícias que a Bíblia fala, na presença do Senhor. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, para realmente querermos estar usufruindo desse amor, na sua presença e, sobretudo, liberando o nosso coração. Porque a Bíblia fala que nós temos que ter um coração puro. E é nesse aspecto, né, pastor, que a gente precisa estar disponível para devolver sempre o mal com o bem. Exatamente. Essa é a nossa característica como Essa é a cristão. nossa característica. Né?
E é uma disponibilidade. Eu sempre falo que a palavra-chave para o discipulado é disponibilidade. É você estar disponível para obedecer o Senhor. Ter um culto, né? Um culto sóbrio, uma sobriedade, um culto racional. Pensarmos naquilo que a palavra de Deus diz e oferecermos o nosso culto, a nossa vida ao Senhor de maneira agradável a Ele. Uau, pastora, que incrível, né, poder aprender sobre o discípulo que vive em amor, né, esse relacionamento com aqueles que talvez ainda não conheçam a Cristo, que nos feriram de alguma forma, mas saber que a gente pode amar, né, isso é muito importante. Pessoal, muito obrigado por estarem conosco nessa jornada de 5 semanas, onde aprendemos o que é ser um discípulo verdadeiro de Jesus. É um grande privilégio poder estar nessa condição de discípulo de Jesus. Então agradeço você que assistiu todos esses episódios e fique preparado, porque em breve nós traremos mais conteúdos aqui através dos nossos podcasts, nosso canal no YouTube aqui da Catalyst Church. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família.